Olá, meu amigo, minha amiga. Faltam agora menos de 24 horas para que o Supremo Tribunal Federal inicie o julgamento se a figura do inelegível, o chefe da Orcrim de ladrões de joias e golpistas, segundo a Polícia Federal, irá ser convertido da condição de indiciado, junto com seus cúmplices, para a condição de réu. E não há no meio jornalístico e no meio jurídico quem consiga imaginar a hipótese da figura não ser convertida na figura de réu e enxergue cada vez mais perto Papuda, Bangu 8, outra instituição congênere para abrigá-lo nos próximos anos. Vou conversar com vocês sobre que solavancos possíveis podem acontecer a partir de amanhã e algumas situações paralelas que estão acontecendo no meio jurídico, envolvendo algumas decisões importantes no STF e comportamentos de algumas criaturas nesse terraplanismo bolsonarista que são dignas de nota psiquiátrica, né? Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte aqui do nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, está causando ainda assim algumas interrogações, alguns fatos estão acontecendo paralelamente a esse julgamento que começa amanhã. 8 de janeiro, Fux pede vista e adia julgamento de mulher acusada de pichar estátua da corte. Olha só, esse comportamento do ministro Fux não deve causar mais espantos. Ele, de vez em quando, tem posicionamentos que vão na onda daquilo que os veículos de comunicação estão jogando, do que ele está percebendo nas redes, e, de repente, ele possa vir a dar uma sanção com uma menor gravidade para essa golpista aí que queria, de fato, ver sangue aqui no nosso país, ver pessoas presas, torturadas, não ia ficar nem um pouco preocupadinha com isso, não. Abandonou os filhos, foi para vir para a guerra, para destruir a nossa democracia. E agora, que foi apanhada, né? É o preço que os canjicas pagariam, como nós sempre falamos aqui no nosso portal do José. E o covarde mor, que jogou essas pessoas todas, ela está presa não é por conta do batom, ela está presa porque seguiu um canalha, um vigarista, um golpista, um covarde, um cínico, que agora está adotando algumas estratégias para ver se escapa, mas não vai conseguir não. Então, no final da história, essa senhora não vai conseguir absolvição não. Tá ruim a coisa para ela. Até porque ela está no mesmo barco que os outros todos estavam também, né? Não tem como ter agora uma situação diferenciada em função de opinião pública, né? Nunes Marques pede vista e interrompe julgamento de Carla Zambelli. Zanin antecipa voto e faz 5-0 por condenação. Só falta um voto para Carla Zambelli sofrer todas as consequências. Isso pode acontecer, inclusive, nesse período que o Nunes Marques pediu vistas. O cara precisa ter muita coragem, né? Para desafiar uma série de lógicas, uma série de verdades, para simplesmente se converter ali no cara que está atrapalhando a aplicação de justiça aqui no nosso país. É o papel que figuras como o Cássio Nunes Marques está desenvolvendo nesse momento. Mas não vai adiantar, não. Tanto no caso da cabeleireira, do batom golpista, a golpista que todos agora do campo da direita estão homenageando muito, também ela pode ter um voto antecipado contra ela ali e não vai adiantar nada esse pedido de vistas. O que vai interessar mesmo, amanhã o Brasil irá estar muito mobilizado, é esse julgamento da admissibilidade, né, da acusação contra o inelegível. E engraçado que tem matérias, às vezes, tem uma certa ambiguidade. Essa aqui tem o seguinte título: aliados preveem derrota de Bolsonaro por unanimidade. Bolsonaristas dizem que ex-presidente está estável. Estável como? Estável para mais, para menos? Como é que é isso? Vamos ver aqui. A partir da decisão da primeira turma no Supremo Tribunal Federal nessa terça, Bolsonaro tem mantido contato diário com advogados, falando por mais de uma vez com a defesa e, embora tranquilo, segundo fontes próximas ao ex-presidente, ele também está preocupado, é claro, com a expectativa de uma decisão unânime pela primeira turma. Então, um negócio complicado. Ele está tranquilo, mas ele está... Enfim, são coisas assim. Ele está tranquilo, mas está desesperado. Ele está calmo, mas está desesperado. Enfim, ele sabe o que vai acontecer. Ele está buscando contato com os advogados por uma questão cenográfica, porque é o que resta para os advogados amanhã. Porque a gente vai se discutir o quê? O Ministério Público, o PGR, chegou, olha, tem esses indícios e aqui eles devem responder como réus.
O que vão dizer os advogados? Não, eles não podem ser réus, não há possibilidade deles serem réus. Todas as possibilidades de arguir uma suspeição, impedimento, o foro adequado, se é sessão plena, se é a turma, tudo isso já foi superado. Então as discussões serão discussões muito mais dentro de uma concisão. No entanto, os advogados, aí, eles, em grande parte, já deixaram a defesa técnica de lado, estão adotando essa postura cenográfica, teatralesca, e, sobretudo, porque o Bolsonaro vai indicar isso para o advogado dele, que já está fazendo isso. Né? O advogado, outro dia, foi uma live do Bolsonaro, que ele estava vendendo um capacete, então estava ali, aquele salamaleque todo. Então ele já está se prestando a isso. Atacar o Supremo Tribunal Federal, fará isso com certeza. Vão, numa situação que terá um certo desequilíbrio. Eles vão produzir muitas peças para serem recortadas para as redes sociais. Você não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Vão fazer ali muitas falas cenográficas, palavras, citações, caras e bocas. É isso que a gente vai ver. Sempre dizendo que o Supremo é malvadão e que todo mundo ali fazem parte ali de uma grande confraria de frades franciscanos, que eles, secretamente, eles estavam pensando sempre numa coisa boa para o nosso país. Jamais eles quiseram dar um golpe, quiseram ver sangue, que ditadura, tortura, nada disso, né? Bom, então nós veremos isso e haverá um desequilíbrio, porque a sessão será aberta pelo Zanin, o Alexandre de Moraes falará no máximo meia hora fazendo um relatório e depois o Procurador-Geral da República fará sustentação oral. Eu imagino que será muito concisa e muito contundente, porque ele tem esse ar de sobriedade, né, o senhor Paulo Gonet, ele não precisaria estar nessa posição, mas ele resolveu fazer isso e terá meia hora para fazer a sustentação oral ali, vai falar do porquê a PGR entende que todos têm que ser convertidos em réus. E aí a gente terá 15 minutos para cada advogado fazer uso da palavra. Aí que nós vamos ter os espetáculos aí. Pode ser que uma defesa ou outra divida a fala de advogados, então podemos ter mais do que 8 advogados falando. A sessão pode terminar amanhã ou pode terminar depois de amanhã ou até depois da manhã. Mas no máximo até quinta-feira ela vai acabar. Vamos ver, né? De repente temos amanhã o desenlace disso, dependendo do astral que a coisa ganhar ali, porque se a postura dos advogados forem muito agressivas, forem muito estapafúrdias, forem antiéticas, forem visando ganhar atenção no campo teatral e não no campo técnico, pode ser que as decisões já comecem a ser elaboradas amanhã e a gente tenha um resultado no final dessa história. Bom, enquanto isso, coisas estão acontecendo. O presidente Lula viajou para o Japão e tem gente que acha ele foi para lá para não ficar aqui no meio desse furdúncio. Não, tem nada a ver, gente. Essas viagens internacionais são estabelecidas com muito tempo de antecedência. Lula fez troca programada de aeronave em viagem ao Japão, entenda. E olha só, a notícia aqui do Diário do Nordeste. Lula, no Japão, tem comitiva de 80 empresários da CNI. Visita de Estado tem como objetivo um acordo do Mercosul com o governo japonês. Ninguém está falando muito porque que o Lula foi parar no Japão com a comitiva, né, porque foi uma aeronave grande. É porque foi fazer negócios, abrir porteiras. É para isso que os chefes de Estado normalmente se deslocam, sempre para interesses geopolíticos, interesses militares, interesses econômicos. E no caso, como se está pensando em fazer um desenvolvimentismo aqui no nosso país, com todos os problemas que nós temos, nada como ter uma parceria com o Japão. E o presidente levou lá o ex-presidente da Câmara, o ex-presidente do Senado, o presidente atual das duas casas, né? E certamente tem muito tempo para ficar costurando alianças políticas ali. Então, a gente vai ter certamente desdobramentos também no campo político desse tipo de viagem que dá uma amarração total, né? Governo Trump pode punir Moraes? Entenda a lei Magnitsky. Gente, vamos falar uma coisa para vocês. Essa gente está num delírio. Eles acham mesmo que o ministro Alexandre de Moraes vai ser cercado, vão tirar o cartão de crédito dele. Então, isso está dando grana lá para o Dudu Bananinha. Enquanto os trouxas ficam acreditando que ele é um herói, ficam comprando as coisinhas, os calendários das empresas dos Bolsonaros e capacetes e tudo quanto é troço, e essa gente vai botando dinheiro no bolso. Eu mostrei para vocês aqui nos nossos encontros anteriores que ele abriu empresas, no plural, nos Estados Unidos, e alguma grana, a grana que está entrando aqui, faz essa ponte. A grana bate lá no Banco Central e depois já vai lá para a empresa dele nos Estados Unidos. Então, isso tudo tem que ser desmascarado, né? Mas isso alivia a loucura de alguns personagens? Vamos ver. Não, né? Olha o que fez esse bolsonarista senador, gente.
Olha, o Senado tem que convocar uma junta psiquiátrica e levar esse cidadão numa camisa de força. Acompanhe só o que está acontecendo. Opa! Aí eu vou dar para você, Pedro Mané, uma notíciazinha que talvez você não tinha nem ideia. Por isso que a gente não pode subestimar o inimigo. Além de americano, sou cidadão europeu. Então você não mexeu só... Caramba, gente! A criatura, ele tem múltipla nacionalidade, cidadão norte-americano e cidadão europeu. Com um senador da República aqui, você mexeu com um americano lá, nativo, um americano pós-green card, com uma filha americana. Gente, vocês estão vendo que tá uma fumacinha no vídeo assim? Eu, hein, senador, o senhor anda fumando alguma coisa, senador, durante suas lives? Americana nativa, com cidadão europeu, tudo junto. Você está sendo denunciado pelo Pentágono, denunciado pelo Congresso americano, pelo governo americano. Você não tem saída, acabou para você. Acabou, você vai para cadeia. Alexandre de Moraes, escuta o que esse senador capixaba está dizendo. Você vai para cadeia. Se prepara que você vai para cadeia. Gente, o negócio tá... Chame o SAMU com um colete, né? Com aquela camisa de força, né? Bem amarrada. Vamos dar uma sedação para o senador, porque a coisa está feia, né? Olha só o que está acontecendo com algumas criaturas, gente. Essa aqui, sem comentários, né? Olha só. No Brasil pode muita coisa, só não pode andar com isso aqui. Se você roubar um banco, você se torna presidente do Brasil. Depois você pode se tornar também presidente de um banco, mesmo sabendo que você roubou um banco. Se você for presidente do Brasil e roubar o Brasil inteirinho, viu? Você é condenado, é claro, tem a condenação. Depois vem o... Eu pergunto para vocês, como é que alguém grava um vídeo? O senador gravou um daquele, né? Essa senhora aí. E aí os memes estão rolando, né, gente? A gente vai vendo meme. Ó, se o mito for preso, o que vai acontecer? Vamos ver aqui onde é que está o play desse troço aqui. Vamos lá. Onde vamos parar se Bolsonaro for preso? Não deu para escutar direito, né? Mas deu para ver aqui que o povo estava gritando sem anistia, sem anistia. Para finalizar, esse memezinho aqui, que está muito bonitinho aqui, que eu peguei lá no canal do meu amigo, do Desmascarando. Vamos lá. Aonde vamos parar se Bolsonaro for preso? Então, gente, é isso. Desespero por um lado e galhofas e alegrias por outro. É isso que a gente vai ver a partir de amanhã. Muita gente feliz, muita gente alegre, muita gente comemorando, muita gente soltando até uns foguinhos, né? Bom, a conferir. Vamos prestar atenção na performance dos advogados, porque tenho certeza absoluta que coisas incríveis surgirão aí a julgarmos o que está acontecendo com a cabeça de muitas criaturas desse universo paralelo, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e amanhã vai ser um dia muito interessante. Até lá. Tchau.